Uma boa noite a todos. Boa noite. É um prazer enorme estarmos aqui na casa de Deus para louvar e cultuar o Santo Nome. Amém. Deus nos fala pela natureza e pela revelação, pela sua providência e pelo influxo do seu Espírito. Isto, porém, não basta. Precisamos também derramar perante Ele nosso coração, para ter vida e energias espirituais. Cumpre estarmos em real comunhão com o nosso Pai Celestial. Podem nossos pensamentos dirigir-se para Ele e podemos meditar sobre suas obras, misericórdia e suas bênçãos. Mas isto não é, no sentido mais amplo, comungar com Ele. Para entender comunhão com Deus, é preciso que tenhamos alguma coisa que lhe dizer acerca de nossa vida. Eu estava estudando essa mensagem e pensando na minha vida, e alguns momentos da minha vida, às vezes a gente acha que a gente está conversando com Deus, está com comunhão ali, mas essa comunhão tem que ser do fundo do coração, porque às vezes as nossas orações são meio que decoradas, rotineiras, e o único jeito de mantermos comunhão com Deus é através da oração. É fato de que Deus é soberano, Deus controla todo o universo, cuida de tudo, mas Ele decidiu simplesmente tomar algumas atitudes conforme nossas orações. As nossas orações têm poder para tocar a Deus, para chegar a Ele, e é possível dizer que a oração não tem poder. Quem tem poder é Deus que escuta elas. Amém. Então, somente através da oração para chegarmos a Deus. A oração é o abrir do coração a Deus, como a um amigo, não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para habilitá-lo a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar até nós, mas eleva-nos até Ele. Quando Jesus andou aqui na terra, Ele ensinou até seus discípulos como deviam orar. Instruiu a apresentar suas necessidades cotidianas a Deus e a lançar sobre Ele todos os seus cuidados. E a certeza de que lhes deu de que suas petições seriam ouvidas constitui também para nós essa certeza. Jesus, mesmo enquanto andava entre os homens, muitas vezes se entregava em oração. Jesus é o nosso maior exemplo. Nosso Salvador identificou-se com nossas necessidades e fraquezas, tornando-se um suplicante, um solicitador junto de seu Pai, para buscar dele novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair revigorado para os deveres e provações. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas, é um irmão e em nossas fraquezas, pois, como nós, em tudo foi tentado. Hebreus 4:15. Eu estava estudando para passar a mensagem essa noite. Essa citação aqui, que eu acabei de ler, está no livro Caminho a Cristo, página 94. E me fez refletir muito sobre a minha vida. Quando eu era criança, eu me recordo até hoje, tem coisas que a gente esquece facilmente, mas eu me lembro que meus irmãos saíam para trabalhar. Antigamente parece que a gente não tinha tanto receio assim de criança na rua como hoje, mas eles saíam para trabalhar e eu ficava em casa com o coração apertado, e eu me lembro que eu ficava em constante oração para que meus irmãos pudessem retornar para casa. E por algum motivo a gente vai crescendo e às vezes a gente se afasta um pouco, deixa essa comunhão de lado. Jesus, ele foi como nós, em tudo ele foi tentado aqui, mas sem pecado.
Como era sua natureza, recuava do mal, suportou lutas, agonias de alma no mundo de pecado. Mas sua humanidade tornou-lhe a oração uma necessidade e privilégio. Sabemos que se Deus não tivesse vindo aqui nessa terra e morrido por nós, seria irmão, nós estaríamos perdidos. Então, graças a Deus, que deu seu Filho, encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia necessidade de orar, quanto mais devemos nós, débeis e pecaminosos mortais que somos, sentir a necessidade de fervente e constante oração. Nosso Pai Celestial, Ele está desejoso de derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. É nosso privilégio beber livremente da fonte do seu ilimitado amor. Como é de admirar, pois, que oremos tão pouco? Deus está pronto para ouvir a oração sincera do mais humilde de seus filhos, e contudo, há tanta manifesta relutância da nossa parte para tornar conhecidas a Deus nossas necessidades. Que pensarão os anjos do céu a respeito dos pobres e desamparados seres humanos, sujeitos à tentação, quando o coração de Deus, pleno de infinito amor, se inclina anelante para eles, pronto para lhes dar mais do que sabem pedir ou pensar. E contudo, oram tão pouco, exercem tão pouca fé. Eu, estudando essa mensagem, aí passa a gente volta às memórias e me fez lembrar uma experiência que eu tive com um amigo de trabalho, e é algo que ficou marcado. Vou contar rapidamente para os irmãos que quando você caminha com um amigo que ele é estudioso da Bíblia, é temente a Deus, você sente algo diferente. Você sente um bem-estar naquela pessoa, você sente uma comunhão que muitas das vezes transmite para a gente. O nosso maior exemplo é Jesus Cristo, mas aqui na Terra nós temos algumas pessoas que elas brilham. E esse meu amigo, eu trabalhava com ele em construção. Era numa cidade lá no Brasil, ficava cerca de uns 40 quilômetros assim da cidade onde morávamos, e estávamos fazendo uma reforma no laticínio e sentíamos a necessidade de dormir lá, porque 40 minutos, aqui tudo é longe, então aqui não é base, mas lá 40 minutos a gente achava longe para voltar para casa todo dia, e procuramos um jeito de ficar ali no trabalho mesmo. E também eu creio que era devido ao gasto com combustível, porque lá é um pouco diferente daqui, todos sabem. E ali naquele laticínio, um convívio maior com ele, fazíamos nossas refeições por ali mesmo, dormíamos ali. Era um laticínio, produzia muito queijo, e às vezes a produção entrava a noite adentro. Nós estávamos fazendo reparos com azulejo. Essa minha luta com cerâmica não é de hoje, faz muito tempo atrás já. Isso tem mais ou menos 20 anos. Fazíamos ali alguns reparos, esperava os funcionários do laticínio sair, às vezes eles levavam um turno até as 8 da noite, dependendo da demanda, eles tinham que trabalhar mais. E fazíamos aqueles reparos, e eu percebia nesse meu amigo aquela comunhão com Deus. Eu gostava de trabalhar com ele porque ele era zeloso, cuidadoso com o trabalho. Aprendi muita coisa com ele sobre o trabalho, mas também aprendi sobre Deus. E para dormir, dormíamos ali no escritório. Ele colocava o colchão num canto assim do escritório, um no outro. E cansados, porque era um serviço pesado, eu acordava à noite, porque a gente não dorme na nossa cama, a gente acaba não dormindo 100%. Eu acordava e via ele 3 horas, 4 horas da manhã, orando, de joelho orando. E eu intrigado com aquilo, esperei ele terminar a oração,
E descuidado com a minha pergunta que eu fiz para ele, boca grande, né? Desculpa o termo, mas eu perguntei para ele assim que ele terminou: o senhor não ora demais, não? Ele rapidamente, firmemente respondeu: demais é não orar. Demais é não orar, certo? E aquilo ficou cravado na minha mente. Ficou cravado na minha mente e graças a Deus ele me falou isso, porque parece que até hoje eu ouço a voz dele: demais é não orar. Não é verdade? Deus, ele está ansioso para nos dar coisas que não sabemos nem pedir, coisas que não sabemos nem pensar, coisas tão maravilhosas, e nós não oramos, nós não nos conectamos com Ele. E eu recebi aquela resposta assim, que foi como um chacoalhão, mas foi bom, foi bom. E ele, a amizade continua a mesma, mas ele era como um pai para mim, o dobro da minha idade. Sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, porque agrega, e ele era um cara diferente. E naquela mesma, não posso deixar de falar isso também, não foi só isso, teve um fato que aconteceu lá, alguns dias depois, 2, 3 dias depois, homens armados chegaram no laticínio, mas até então não vimos, estávamos jantando, era um pavilhão grande, e a primeira sala era a cozinha, o refeitório. Chegaram homens e estávamos lá jantando. A secretária estava lá assim também, lavando alguma coisa na pia. Chegou um e abordou a gente assim e perguntou para a secretária: você que é a Carmen? Estava procurando pela dona do laticínio. Aí ela, naturalmente, ela não percebeu nada, ela está no escritório. Eles saíram, a gente também não percebeu, porque eles não anunciaram assalto nem nada. E eu achei estranho aquilo. Achei estranho, mas ficamos lá. Eu senti a mão de Deus sobre nós ali, sabe? E daí a pouco a secretária saiu e passou alguns minutos, continuamos ali jantando e voltou um outro rapaz de novo. Pensamos: é algum fornecedor do laticínio. E abriu a porta de novo, como quem queria falar alguma coisa, mas não falou nada, olhou assim, nós dois lá, sentados, tranquilos, de nada sabíamos. Aí daí a pouco saiu uma moto, um carro, outra moto. Eu achei um tanto quanto estranho e até brinquei com esse meu amigo, falei: sai você primeiro. Ele: não, sai você. Mas até então não sabíamos de nada. A hora que saímos, sumiu todo mundo, guarda, assim, era cheio de gente assim. Aí, resumindo, foi um assalto, onde pegou todas as pessoas que estavam por ali, prenderam no escritório, no banheiro lá, todos que apareciam, pegaram os pertences, bens, dinheiro, levaram a dona do laticínio de refém, e aí apontou uma cabeça lá no escritório assim e falou: liga para a polícia, liga. E foram ali pertinho da gente e deixou a gente lá, assim. A mão de Deus ali com a gente, e só para resumir a história mesmo, trocaram um tiro com a polícia na próxima cidade, mas a dona do laticínio pulou no mato, ficou bem. Enfim, foi uma experiência assim que eu sinto prazer em estar com esse meu amigo, e até hoje, quando eu converso com ele, eu sinto uma comunhão real com Deus. E os anjos, eles têm prazer em prostrar-se perante Deus, deleitam-se em estar em sua presença. Assim deveríamos ser nós. Consideram a comunhão com Deus como seu mais alto privilégio, e contudo, os filhos da terra, que tanto precisam de auxílio, que só Deus pode dar, parecem satisfeitos com o andar sem luz de seu Espírito e companhia de sua presença. Os anjos, eles ficam perplexos com a nossa maneira de lidar com Deus. Amém. Porque para eles é o mais alto privilégio. E as trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As sutis tentações do inimigo o incitam ao pecado.
E tudo isso por não fazerem o uso do privilégio da oração, que Deus lhes conferiu. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência? Sem oração constante e diligente vigilância, estamos em perigo de tornarmos descuidadosos e desviar-nos do caminho verdadeiro. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça, para que não obtenhamos pela fé súplica fervorosa, graça e poder assim para resistir à tentação. Precisamos ter acerca de Jesus uma visão mais nítida, bem como mais ampla, da compreensão do valor das realidades eternas. O coração dos filhos de Deus se tem de encher de beleza e santidade, e para que assim seja, devamos procurar a divina revelação das coisas celestiais. Existe uma frase que eu gosto muito que diz assim: tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Por muitas vezes trocamos o eterno pelas coisas desse mundo que são passageiras, onde tesouros, onde a traça e a ferrugem consomem, e deixamos as coisas eternas de lado. Às vezes temos um problema que não conseguimos resolver, devemos entregar nas mãos de Deus e não se preocupar, porque na eternidade, a eternidade é mais importante do que qualquer outra coisa aqui. Deus não pretende que nos tornemos, orar em nome de Jesus, porém, é mais do que simplesmente mencionar-lhe o nome no começo e fim da oração. É orar segundo o sentimento e o Espírito de Jesus. Ao mesmo tempo que lhes cremos nas promessas, descansamos em sua graça e fazemos suas obras. Deus não pretende que nos tornemos eremitas ou monges, que nos afastemos do mundo, a fim de nos consagrar às práticas de piedade. Nossa vida deve ser tal como foi a de Cristo, dividir-se entre o monte da oração e o convívio das multidões. Aquele que não faz senão orar, ou em breve deixará de fazer, ou suas orações se tornarão formais e rotineiras. Nosso maior exemplo de oração aqui nessa terra foi Jesus, que mesmo sendo Filho de Deus, ele tirava os momentos dele para orar no campo, para meditar. E quando olhamos para a Bíblia também temos vários outros nomes ali. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos Moisés orando ali por aquele povo, que Deus estava decidido já praticamente a acabar com aquele povo, e Moisés orou para que, colocou até o nome dele em risco lá, porque se não salvasse aquele povo, ele não queria o nome dele lá também. Quando o pastor estava pregando aqui e perguntou sobre qual personagem bíblico a gente gostava mais, eu me lembro dessa parte em que Moisés fez isso, e Moisés me chama muito a atenção, porque ele intercedia pelo próximo. Devemos ser assim também. E Enoque, Elias, Abraão, e que possamos imaginar também que, se nossa história fosse escrita na Bíblia, que nosso nome pudesse estar ali assim, de maneira que fôssemos irmãos de oração. Amém. Então que possamos, esse é o meu desejo, minha oração nessa noite, que possamos buscar mais as coisas eternas, as coisas que Deus quer para nós, e que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Amém, Jesus. Eu gostaria de convidar os irmãos para cantarmos o hino